Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a ler comigo em Marcos, capítulo 4, versículo 38. Marcos 4, 38, que diz: E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. Estamos falando sobre ter fé e alguns pontos de ter fé que a gente termina perdendo a fé. Anteontem falamos sobre perder a fé porque damos ouvidos às pessoas erradas. Não é errado, como é bom deixar isso claro, escutar o que as pessoas estão falando, mas dar ouvidos no sentido de colocar aquilo acima do que Deus tem falado. Hoje, nós também vamos falar sobre uma coisa que não é o problema, não é ter medo, não é um problema. Vamos colocar desse jeito, né? Ter medo não é um problema, e sim deixar o medo tomar posse na nossa vida, que é o problema. É quando nós permitimos que o medo domine sobre as nossas vidas. Lembramos disso em Pedro, quando ele estava atravessando o mar andando. Ele começou a olhar as circunstâncias e colocar o medo da tempestade maior do que Cristo que estava à sua frente. Vemos isso em Abraão, que é o nosso tema principal, né? Quando ele estava indo para o Egito. Ele teve medo que iria morrer, então pediu para sua esposa dizer que era sua irmã, para não ter o risco de morrer. Então, nós temos aí o nosso segundo ponto: ter medo. Ter medo não é errado. Ter medo faz parte até da natureza humana, que nos ajuda e nos previne de ir para fazer coisas além da nossa segurança. Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Foz do Iguaçu e estava saindo do elevador das cataratas e de repente minhas pernas travaram, minhas pernas tremeram, minhas pernas ficaram congeladas e eu sem entender o porquê. E quando eu olhei para baixo, eu estava sobre uma grade e não sobre uma calçada, vamos dizer assim. Era uma grade e dava para ver tudo o que estava por baixo. E eu estava bem alto. Mas aí o que aconteceu? Por causa do meu medo de altura, eu travei. E eu não consegui ir para frente. Mas eu só tinha como ir para frente, não tinha como ir para trás. Mas aí tinha uma pequena brecha, eu pulei o muro e fui pela parte, né, de pavimento. Mas veja só o que aconteceu comigo. O medo tomou conta de mim de tal forma que eu travei. Os meus sensores travaram, os sensores do medo travaram as minhas pernas. Mas eu deixei aquilo tomar conta da minha vida. Queridos amigos, hoje nós precisamos entender que ter medo não é problema. Mas nós precisamos entender mais do que isso, que a nossa fé colocada em Cristo Jesus é maior do que o nosso medo. Então não precisamos ter medo de travar, porque Cristo está conosco. Eu quero que vocês entendam isso hoje. Jesus olhou
viu o povo com medo, disse homens de pouca fé, mas resolveu o problema. O Senhor está ali para nos ajudar. Ele não condenou os discípulos por acordarem ele para pedir ajuda. Ele os condenou porque eles não fizeram o que podiam ter feito, porque o Senhor estava no barco. Pense bem nisso hoje. O Senhor não condenou Pedro porque Pedro estava afundando ou porque teve medo, mas ele condenou Pedro porque Pedro deixou medo ser maior do que Cristo. Queridos amigos, hoje, coloque a sua fé no Senhor. Podemos sim ter medo, mas o medo não pode ser maior do que Cristo. Pense bem nisso hoje. Reflita nisso hoje. E tenha um bom dia. E que Deus os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.